O programa Louvores Eterno, louvor, adoração, mensagem de Deus e, é claro, a sua participação. Eu sou o presbítero Marcos e estarei com você até a 1h30. A paz do Senhor, Roseli Martins, cidade de Bicas, Minas Gerais. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno. 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. E por paz, amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verá o bálsamo e a ferida sarará. Protege o
meu amado irmão Cláudio Brandão. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. A paz do Senhor, minha amada irmã Maria das Chagas Araújo. Deus abençoe a vida da minha amada irmã. Um beijo no coração. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está A paz do Senhor, meu amado irmão Juscelino Marques Pisa e a minha amada irmã Eliana. Que Deus abençoe a vida deste casal abençoado ali na cidade de Juruáia, Minas Gerais. Sejam sempre bem-vindos à nossa programação Web Rádio Louvores Eternos. A paz do Senhor, a minha amada irmã Sônia, conhecida como Sônia Cabeleireira. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã. Uma tarde abençoada, cheia da graça e da presença de Deus. logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. A paz do Senhor, meu amado irmão Ederlan Pereira. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Sabe Eternos. de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma.
dia o grande rei ressuscitou. Ele foi desprezado, rejeitado, suportou dores e sofrimentos sem fim. Mas ele estava carregando as nossas enfermidades e dores sobre si. Foi crucificado, morto e sepultado, autor da vida. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, ressuscitou para salvar, para curar e para dar a libertar. Da sepultura saiu, dos mortos ressuscitou, Cristo voltou perfeito, a morte não parou, a cruz não foi o seu fim, marcas de cravos nas mãos, é um sinal do triunfo da grande salvação. O seu sangue precioso nos deu a vitória, dono do poder e majestade, toda a glória. A multidão dos meus pecados ele perdoou, pois ao terceiro dia o grande rei ressuscitou. Ressuscitou para salvar, para curar, para livrar e levantar, para dar vida. Ressuscitou para salvar, para curar, para livrar e levantar, para dar vida. O seu sangue precioso nos deu a vitória, dono do poder e majestade, toda a glória. A multidão dos meus pecados ele perdoou, pois ao terceiro dia o grande rei ressuscitou. Pois ao terceiro dia o grande rei ressuscitou. O grande rei ressuscitou. Ressuscitou. Não te procurar, você me encontrou. Quando desisti de ti, você disse aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vida em pleno alto mar. Não te procurava, você me encontrou. Quando eu desisti de ti, você disse aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vida em pleno alto mar. Nuvem de manhã, fogo à noite, sempre está por perto, és banal no meu deserto. Passei o mar vermelho, passei o rio Jordão, bebemos água viva.
quando então as águas quiseram me afogar. Você foi meu salva-vidas em pleno mar, nuvem de manhã. Ele é o teu fogo. Você está passando fome espiritual, Ele é teu maná. Pense sempre que você já passou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Quantos problemas, né? Imagina, irmãos, tem que imaginar quantos problemas você já teve na frente que se abriu o mar. Tem algum fechado? Vai se abrir. A paz do Senhor, meu amado irmão Valdecir Rodrigues. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno.
nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. 12h29. Posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olhei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olhei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Em Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Toda minha força se erguerá, e tudo em mim desmoronará. Então olharei pra ti, confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti, na promessa que fez a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Terei um testemunho, contarei ao mundo que tu és Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves.
Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. 5 dias. Em apenas 5 dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes com tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara. Deus sara essa nação com o teu A paz do Senhor, minha amada irmã Miriam Rodrigues. É o meu amado irmão, meu companheiro e amigo, pastor evangelista Kleber Teixeira. Que Deus nos abençoe. Uma tarde de sábado abençoada, cheia da graça, cheia da presença de Deus. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial e colocou sobre ela sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. E colocou sobre ela tua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus sara, Deus sara. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para o meu irmão e por ele se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para o meu irmão e por ele se apaixonou de uma forma especial. E colocou sobre ele a tua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. E colocou sobre ele a tua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus sara, Deus sara essa irmã com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa irmã com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação
beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos com que Ele é Deus. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Com esse Deus Eternos. não há quem possa, não há como nosso Deus. 2021, ano da bênção de Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Pai do céu, a sua assistência celular. Rua Amparo Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Muito mais alegria. Mais alegria. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus
tua presença sinto logo ao transitar. Sim, já desce paz de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofrido. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía naquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a
Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Meu Deus,
Eu quero olhar na face. Está chegando o dia de comemorarmos a nossa libertação do pecado por meio de um sacrifício feito na cruz. Sim, eu estou falando da Páscoa, data em que celebramos a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Por todo o mundo, pessoas de todas as crenças celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas será que realmente sabemos o significado da Páscoa? A Páscoa não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração, com bacalhau no prato e trocas de ovos de chocolate. Eu não sou contra essas tradições. O que eu estou dizendo é que nós devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro significado da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los ir embora,
Por isso o Senhor enviou pragas para tentá-lo mudar de ideia. E como Faraó endureceu o coração, Deus decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam a proteção. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro na porta de cada casa, para quando a morte passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Leia Êxodo capítulo 12. Daí vem o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz. E o seu sangue derramado sobre os nossos pecados nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, mas por causa da nossa desobediência e dos nossos pecados, todos nós fomos condenados à morte eterna. E como não podemos apagar essa dívida, nós precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação eterna. E Jesus é este cordeiro. A Bíblia diz que quando João Batista viu Cristo se aproximando, ele disse: "Vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nós sabemos que depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou. E agora todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo sangue dele que nos dá livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós lá na cruz. Por isso Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém poderá substituí-lo. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um momento para buscarmos uma mudança na nossa maneira de agir, pensar e falar. Para isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos deixar que a palavra de Deus nos transforme. Por isso, faça uma reflexão. Quais as áreas da sua vida precisam de ressurreição? O que você tem deixado morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a sua alegria de viver, a sua fé, sua esperança e os seus sonhos. E após fazer essa análise, abra o seu coração para Jesus e diga: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em Ti como meu único Senhor e Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar um filho de Deus. Para você que está me ouvindo, eu desejo que nessa data tão especial você seja restaurado e comece a desfrutar da graça de Deus que nos dá o perdão e a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos. O esposo está chegando. Rodeado por seus anjos, revestido de esplendor.
palavra. Vento da palavra. Que maravilha. O texto que eu li para a nossa meditação nesta noite é um texto lindo porque ele traz o centro do cristianismo para dentro do nosso coração. Fala da ressurreição de Jesus. O que diferencia Jesus Cristo de todos os outros criadores de religião está exatamente na sua ressurreição. Se você puder hoje visitar a cidade de Meca, onde é hoje o centro de adoração de todos os muçulmanos, você possivelmente encontrará lá a tumba do profeta Maomé. Se você for à França hoje e procurar a tumba de Léon Rivail, ou seja, Allan Kardec, o pai do espiritismo, você vai encontrar a tumba dele lacrada também. Se você pudesse ir até o Oriente Médio e encontrasse a tumba de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, você também encontraria lá uma tumba fechada e na sua concepção de vida, outras vidas que foram reencarnadas, mas o que morreu, morto está. O cristianismo é diferente por conta disso. É a única religião que tem um atestado dizendo que o seu Cristo, que foi morto, ressuscitou. Eu sou uma testemunha ocular disso. Estive em Israel várias vezes e em todos os lugares que são santos e muito emocionantes, quer seja no lugar onde Israel atravessou o Mar Vermelho na terra do Egito, quer seja lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus teceu o seu mais belo sermão, o Sermão da Montanha, quer seja nas passagens de Betânia ou nos seus encontros com seus amigos, todos os lugares são lindos e santos, mas não tem nenhum lugar como o Jardim da Tumba. Quando você entra naquela cratera feita na rocha, e você olha à sua esquerda e encontra um espaço vazio, uma espécie de bancada feita de pedra, porque ali era colocado o corpo logo depois de ser retirado da cruz. Ali eles preparavam o corpo, banhavam o corpo e o trocavam. Aí você olha para a direita, uma outra pedra, e essa pedra é separada por uma grade, porque, segundo os viajantes do mundo e aqueles que cuidam desse ambiente, naquele lugar foi onde o corpo de Jesus foi colocado logo após ser envolvido em uma mortalha. Então, colocaram uma grade para que as pessoas, os viajantes, as pessoas que fazem romaria para a Terra Santa, não arrancassem pedaços da pedra e levassem embora. Mas o mais importante não é isso. É que quando você dá meia volta para sair, existe uma porta usada para a noite trancar aquele ambiente para não ser vilipendiado. E naquela porta tem uma frase escrita em vermelho em inglês: He's not here, but he's rising. Ou seja, ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a nossa vitória. Este é o centro do cristianismo. Se Jesus não ressuscitasse, teria ele sido mais um dos profetas, teria sido ele mais um líder religioso, teria sido ele mais um pregoeiro, como milhares existiram no tempo dele, mas somente ele ressuscitou. E esse texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos fala exatamente desse momento, do momento do triunfo. Mas antes de falar do momento de triunfo, eu queria voltar uma semana antes. A semana que antecede a semana da Páscoa é conhecida pelo meio cristão como sendo o Domingo de Ramos. Essa é uma tradição católica, uma tradição cristã, e cristãos de todos os segmentos se lembram do Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Senão a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus pregou nas cercanias, ele pregou nas vilas, nos vilarejos, e ele preparava o dia do rompante do seu ministério. Ele só poderia ir para Jerusalém quando ele já estivesse preparado para o então flagelo que ele receberia. Por isso a entrada de Jesus em Jerusalém é tão triunfal. Por isso é chamada de entrada triunfal. O que moveu meu coração dia desses para estudar a palavra foi a pergunta que veio ao meu coração: por que Jesus não entrou sentado em um cavalo dentro de Jerusalém? Todos os grandes governantes do mundo antigo, quando iam visitar uma capital, nenhum deles ia sentado em jumento. Eles iam sentado em cima de um cavalo. E essa curiosidade me fez estudar a história. Eu passei essa semana de quarentena, já não tem muita coisa para fazer, né? Eu fui estudar. E olha que interessante que eu descobri. Que há pouco mais de 2.500 anos atrás, criou-se uma tradição entre os povos. Um rei que visitava a capital de um outro reino, quando ele ia sentado em um cavalo, porque o cavalo é forte, é robusto, é usado na batalha, esse rei estava mandando um recado para aquele outro reino, dizendo assim:
eu estou vindo aqui e deixando um recado. Eu possa ser que, se eu gostar do seu reino, eu volto aqui para tomar ele. Possa ser que eu volte aqui para promover uma guerra. Possa ser que eu volte aqui para conquistar esse reino. Quando os reis entravam em cima de um cavalo. E há inúmeros relatos na história de reis que entravam em outras capitais sentados em um jumento. Por quê? Porque criaram há 2.500 anos atrás a seguinte tradição. O jumento é um símbolo da paz. É um símbolo de cordialidade. Só que interessante é que a história do jumento estava escrita na Bíblia Sagrada pelo menos quase 1 milênio antes de Jesus Cristo entrar em Jerusalém, antes da tradição ser feita. Porque Jesus, quando pede aos seus discípulos para buscarem um filho de uma jumenta, em que ninguém nunca tinha sentado sobre ele, ele estava citando um texto sagrado muito antigo, mais antigo que as tradições. Isso porque ele é Deus e sabe o passado, o presente e o futuro. Quando ele entra em Jerusalém, ele está mandando um recado. Eu não vim sentado em um cavalo porque eu não quero conquistar este reino, conquistar aquilo que já é meu. Eu não vim sentado em um cavalo porque eu não quero guerra. Eu vim trazer paz a esse mundo. E é por isso que as pessoas, quando veem Jesus entrar, colocam ramos, colocam roupas, colocam utensílios para que pudessem tocar. Nesse momento, Jesus é alçado, então, uma figura pública, porque ele pisa não em uma cidade, mas no centro espiritual do planeta Terra. Jerusalém foi, é e será para sempre o centro espiritual do planeta Terra. Quando esta terra terminar, porque o fim do mundo chegará, está escrito na palavra, a Bíblia diz que virão dos céus novos céus e nova terra. E nesta nova terra haverá uma cidade chamada de Nova Jerusalém. Por isso eu disse que ela foi, é e será para sempre a capital espiritual do planeta Terra. Essa entrada de Jesus em Jerusalém mexe com o brio de todos aqueles religiosos que ali estavam. Há uma inversão de valores. As pessoas dizem que quem matou Jesus foram os romanos. Na verdade, os romanos apenas executaram o pedido feito pelos judeus. É triste. As tradições de muitos povos não aceitam isso, os próprios judeus não aceitam isso, mas a verdade é nua e crua. Foram os doutores da lei que se incomodaram com o brilho de Jesus. Foram os doutores da lei que não suportaram as suas palavras de verdade. Foram os doutores da lei que ficaram furiosos quando ele tira um chicote, um azorrague, e sai espancando os cambistas que haviam transformado o templo sagrado de Deus num mero ritual de comércio. Foram os doutores da lei que não suportaram ver Jesus quebrar alguns paradigmas que eles tinham como leis. Por exemplo, quando Jesus cura a mão de um ressecado no dia de sábado, mesmo sendo um milagre, mesmo sendo um ato de misericórdia, mesmo sendo um ato extraordinário, os doutores da lei, os religiosos judeus, eles tinham a coragem, eles tinham a pedância de ir até Jesus e dizer para ele: você não conhece a lei? Você não sabe que no dia de sábado não pode se fazer isso? Que no sábado é sagrado? E Jesus, com toda a sabedoria e eloquência, dizia para eles: ora, se porventura um dos seus jumentos cair em um buraco, se uma ovelha de vocês cair em um buraco no dia de sábado, vocês deixarão este animal lá para morrer? E eles disseram: não, a gente tira eles do buraco. Jesus então diz: se vocês têm misericórdia de um animal, eu também tenho misericórdia deste filho de Abraão. E Jesus então cura a mão do ressecado. Jesus deixa aquela religião que era uma religião de legalismos, uma religião que vivia para ver o que a pessoa era por fora e não por dentro. Domingo passado falamos sobre isso aqui. Falamos sobre um judeu que era um menino, um jovem rico, que era um menino que, educado na lei sagrada, conhecia os mandamentos, mas não tinha certeza de ir para o céu. E eu fiz uma pergunta aqui que deixou muitas pessoas pensando durante a semana: como pode alguém ser fiel a uma igreja, ser fiel aos mandamentos da igreja e não sentir a salvação dentro de si? A história do jovem rico prova isso. Ele vivia em uma religião que havia perdido contato com Deus. Era apenas uma instituição, era uma mera agremiação religiosa, era apenas um ambiente. Deixa eu dizer para vocês, uma vez eu estava voltando de um voo internacional, quando a aeronave, ela tinha uma revista, e eu abri aquela revista para ler, e ela mostrava os pontos turísticos do mundo. E eu estava indo para Londres. E interessante que dentro da revista, eles colocaram como ponto turístico cemitérios. Como pode um cemitério ser um ponto turístico? Isso mexeu com a minha cabeça. E então eu comecei a ler a reportagem.
E a reportagem mostrava alguns mausoléus, alguns templos, algumas capelas que eram feitas por famílias riquíssimas europeias, que quando morriam tinham dinheiro para construir com mármore um templo. Construíam com mármore e colocavam letras garrafais de bronze na porta, em estilo barroco. Chamavam os maiores artesãos, os artistas do mundo para fazerem aquilo. Ou seja, era uma obra de arte, mas era uma obra de arte dentro do cemitério. E aquela obra de arte, mesmo tendo aparência de igreja, mesmo tendo aparência de templo, recebia um nome. O nome era mausoléu. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas, muitas religiões se transformaram em meros mausoléus. Elas têm parede, elas têm ar-condicionado, têm som, tem tudo de bom e do melhor, mas a essência do cenáculo, aquele fogo vivo do Espírito, aquela alegria e o barulho de glórias a Deus e aleluia, sumiram desses ambientes. Ou seja, acontecia em Israel, quando Jesus pisou em Jerusalém, a mesma coisa. Eles tinham um templo, o templo era para eles apenas um mero rito, era apenas para eles uma caixinha de joias, era um mero baú do tesouro, mas que não havia mais tesouro dentro dele. Porque a essência de Deus, a pureza divina, a graça havia dali desaparecido. E olhe que naquele santuário haviam sacrifícios, sacrifícios de bois, sacrifícios de ovelhas, haviam sacrifícios de incenso, tudo destinado a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus já não suportava mais o mau cheiro do sacrifício dos animais, que Deus já não suportava mais os sacrifícios feitos por homens. Um dia Deus gritou com o profeta e falou: avise ao povo que sacrifício não quero, mas eu quero a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Israel não entendeu isso. E aí então eles recebem a figura do Deus vivo encarnado. Jesus caminha entre eles e eles não têm o discernimento de que ele é o Messias esperado. Não suportam suas palavras, porque eram palavras de vida eterna. Não suportam o jeito que ele tratava os pedintes de rua, a forma como ele tratava os pecadores. Deixou aqueles homens irritados, porque eles eram legalistas. A lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. A lei dizia: quem for pego no ato de adultério tem que morrer a pedradas. Aí entra Jesus no cenário. Trazem para ele uma mulher pega no ato de adultério e perguntam a ele: se o senhor é o doutor da lei, porque a sua roupa te identifica. Essa estola sacerdotal branca fala que o senhor é mestre em Israel. A lei diz que o homem ou a mulher pega no ato de adultério tem que morrer. E o senhor o que diz? E Jesus então quebra completamente a lei daqueles homens, gritando: ora, quem não tem pecado atire, portanto, a primeira pedra. Ninguém consegue levantar a pedra. Ainda bem que eles foram honestos consigo mesmo. Ainda bem que aqueles que estavam julgando a mulher tiveram coragem de olhar para dentro de si e falar: o que ele fala faz sentido. Para a população, para o povo, para as ovelhas que aparentemente tinham um pastor, mas que não os conduzia para o aprisco, aquela palavra soou como libertação. Os doutores da lei ficaram enfurecidos com aquilo, porque cada palavra que Jesus dava tirava deles o controle sobre o povo. Cada vez que Jesus atuava e fazia um sinal, quando Jesus senta com um pecador, quando ele vai na casa de Zaqueu, quando ele para discutir, quando ele pega uma criança suja e coloca nos braços, ele dá um nó na cabeça dos doutores da lei que andavam a 10 metros longe do pior pecador. Nem nos enterros os doutores da lei se aproximavam do caixão, porque para eles o caixão era um ato ou o símbolo da imundície. Aí vem um doutor da lei diferente. Vem um doutor da lei que, para perdoar a mulher que está caída, se ajoelha e vai ao nível dela. Que para pegar uma criança suja nos braços, como na passagem do jovem rico, ele não olha para suas vestes brancas, ele não olha para aquilo que está por fora, ele demonstra o sentimento que está por dentro. Era para o mundo ter amado, era para os homens terem aplaudido, era para os homens terem entronizado Jesus como o rei. Mas não foi isso que fizeram. Eles o condenaram. Condenaram a morte mais vil já criada pelos romanos. E aqui entra a história dos romanos. Os romanos até tentam libertar Jesus na pessoa de Pôncio Pilatos. Todos conhecem a história. Mas entre a política e a verdade, Pilatos fica com a política. Entre a lei da boa vizinhança e não criar um tumulto ou uma revolução em Israel, ele cumpre aquilo que os judeus queriam: matem esse Nazareno. E mataram Jesus.
Quando eu falo sobre isso, sobe o sangue no meu corpo, porque sou um evangelista. Porque todas as vezes que eu leio que mataram Jesus, me dá um faniquito. Porque lendo a Bíblia, eu vou descobrir que não mataram ele. A morte não tinha poder sobre ele. Ele é o dono da vida. Como pode a morte matar um Deus? A morte é criatura e ele é o Criador. Pastor, mas ele não morreu? Aí é outra história. Entre matar e morrer há uma distância. Matar alguém fez isso com ele. Morrer é algo diferente. Jesus Cristo não foi morto por mãos humanas. Ele é o único que escolheu a hora de morrer. Ele foi o único que escolheu o momento exato de sair desse mundo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se aquele que peca morre, aquele que não peca deve viver. Ele nunca pecou. Há uma lei que não pode ser quebrada. Jesus, se não dá um passo à frente naquele dia, ele estaria pendurado na cruz até hoje. Porque a lei de Deus não pode ser quebrada. Só pode morrer aquele que peca, e ele nunca havia pecado. Pastor, e por que ele morreu? Por minha culpa, por sua culpa, pela nossa culpa. Ele trocou de lugar comigo e com você. Ele sabia que não teríamos força nenhuma, que nós não poderíamos nos justificar. Ele sabia que nós nascemos em pecado e morreremos em pecado. Ele sabia que mesmo estando dentro da igreja, continuamos pecadores. A diferença é que somos pecadores redimidos pelo seu sangue. Nós somos pecadores que temos um advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E é Ele quem não nos deixa morrer. Se o salário do pecado é a morte, por que você está vivo? Por que você está vivo, Gustavo? Se o salário do pecado é a morte, por que você que me assiste agora aí pela internet está vivo? Deus mente? A palavra mente? Não. O diabo até queria te matar. As leis até queriam te matar, mas quem é que pode matar? Aquele que ele quer que viva. Quem é que pode tirar da terra aquele que ele plantou aqui? Todas as vezes que o diabo te acusa, Jesus se levanta para te defender. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o Salvador. E é esse Cristo que vai então se entregar no alto da cruz. Eu repito, ele vai se entregar no alto da cruz. Repito para ficar no seu coração, ele vai se entregar. Ele mesmo disse antes, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu darei a minha vida por amor a vocês. Ninguém pode tomar aquilo que eu vou dar. Jesus estava na cruz, dois homens, uma esquerda e outra direita. Eu sempre brinco, desde a época do seminário, com essa história. Um dia eu estava estudando, pensei e criei um texto. Criei uma forma de interpretação que muita gente usa hoje, pelo mundo inclusive. Eu falei, por que Jesus morreu primeiro do que aqueles dois bandidos? Seria Jesus mais fraco do que eles? Teria Jesus sofrido mais do que eles? Não. Todos os homens que eram crucificados naquela época, eles passavam pelo mesmo sofrimento. A cruz era preparada 5 dias antes. 5 dias antes traçavam o tamanho da pessoa, colocavam uma cruz que era exatamente do tamanho da pessoa, para que não tivessem problemas na hora de fincar os pregos. A cruz era preparada 5 dias antes e o flagelo começava 5 dias antes. As pessoas tomavam varadas nas costas, levavam sobre si pesos, cusparadas, deixavam essas pessoas sem comer. Todos sofriam iguais. Se todos sofriam iguais, porque somente o homem do meio morre. E eu sempre dizia no seminário, Jesus morreu porque todas as vezes que a morte cruzou o caminho dele, ele fez a morte sair correndo. A morte nunca cruzou o caminho de Jesus e teve vitória. Hoje à tarde eu falava isso numa live para todo o Brasil ouvir. A morte nunca teve vitória quando Jesus estava presente, porque sendo Deus, ele sabe que a morte é um acidente de percurso, e a morte não pode debochar da obra que ele faz. Foi ele que ressuscitou a filha de Jairo, foi ele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, foi ele que ressuscitou Lázaro, as 3 vezes que a morte cruzou o seu caminho. Então eu dizia no seminário, se esses dois mortos que estivessem à esquerda e à direita, ou esses dois bandidos, se eles morressem antes de Jesus, era morrer e ressuscitar. Porque Jesus com certeza iria levantar a cabeça e dizer, ressuscita, porque perto de mim ninguém fica morto. Eu vim para vencer a morte. Porque a morte é o maior inimigo que a raça humana, que o ser humano tem. Preguei aqui nesse púlpito algumas vezes e falei que a morte é uma doença. É uma doença que não tem cura. É uma doença que quando vem, leva. A única vez que a morte foi bloqueada foi quando o meigo Nazareno passou por aqui. E mesmo assim, ele teve que sentir as amarguras, o frio
e angústia da solidão e da morte por 3 dias. Porque ele não ressuscita na sexta, ele morre na sexta. Ele não ressuscita no sábado, ele permanece morto no sábado. Mas ao domingo pela manhã, aleluia, oh glória. Num domingo como esse de hoje, no domingo de Páscoa, há 2000 anos atrás, algumas mulheres estão indo para a tumba, estão indo para embalsamar o corpo dele, estão indo para perfumar o corpo dele. E para surpresa delas, quando estão no meio do caminho, ainda se perguntam: como moveremos a pedra? E quando chegam perto da tumba, a pedra está movida. A Bíblia Sagrada diz que um homem de branco está sentado. E ele então fala com elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E a ressurreição de Jesus trouxe vida a nós. A sua vida plantou vida em nós. Éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Com Cristo lutamos e esperamos vencer. As pessoas me perguntam: pastor, é fácil? Eu digo: não. E elas dizem: então do que adianta? Porque se o senhor é crente sofre, e eu que não temo a Deus sofro. Aí eu sempre respondo para elas o seguinte: eu tenho onde procurar abrigo. A Bíblia Sagrada diz: quando estiver com problema, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com seu pai que está em oculto. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus só é vista na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da provação. Quem não tem Deus dá um tiro no ouvido. Quem não tem paz com Deus se enforca. Quem não tem paz com Deus dá um jeito de arrancar a sua própria história. Mas aquele que tem uma fé fixa, firme num Deus vivo, ele atravessa o vale, gritando: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. Que Jesus Cristo, nesse dia especial, nesse dia de ceia, entre nos corações, visite a igreja que está em casa de quarentena, visite os homens e mulheres que serviram a Deus nesses 30 dias de luta, 30 dias sem participar de um culto físico. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo de saudades da igreja, tem outras, portanto, que a igreja não está fazendo falta. Como eu disse domingo passado, eu quero ver daqui para frente como será. Quando terminar a quarentena, quantos vão voltar? Quantos vão sentir a necessidade de que só há uma maneira de servir a Deus, de caminhar com Deus, é não andar sozinho. A Bíblia diz: se um andar sozinho, se ele cair, quem pode levantar? Por isso, ir de 2 em 2. Se um cai, o outro levanta. O cristianismo é feito por isso. Prevendo Jesus que, se os homens não tivessem o apoio dele, a igreja, os rebanhos ficariam perdidos, ele institui a ceia. Quando vos ajuntais. Ele não diz quando você sentar sozinho, não, ele diz quando vocês estiverem juntos, lembrem da minha morte e da minha ressurreição. O ato que iremos agora praticar e participar é o ato mais santo e mais puro do cristianismo. Homens e mulheres dos 4 cantos da terra, não importa a linha de segmento do seu cristianismo, se católicos, se ortodoxos, se anglicanos, se históricos, pentecostais ou neopentecostais, todos sabem que a ceia do Senhor é importante para nós. E nós agora vamos participar dessa santa ceia. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo. Isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça o abismo, sentirei tuas mãos. E tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará teu Espírito de mim?
Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. É isso aí, meus amados, estamos chegando ao final de mais esta programação. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos, dando um final de semana abençoado, cheio da graça, cheio da direção, da presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu Espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, e quem apartará o teu Espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, tu me sondas. Mike-Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. Muito mais alegria. Mais alegria! A sua rádio. A programação que faz a diferença. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. 13 horas e 45 minutos.